Bom dia, manhã de segunda-feira, estamos começando o nosso Na Hora do Café. Segunda-feira de carnaval, que não é feriado, mas que acabou sendo emendado pelo feriado muito mais do costume do que qualquer outra coisa. Nós queremos começar o nosso programa destacando que chegamos a 72 mil inscritos no canal de Brasília sem nenhum impulsionamento pago. Essa conquista foi construída, está sendo construída, essa estrada está sendo trilhada com a sua participação, com o seu apoio, compartilhando, divulgando o material em suas redes sociais. Para nós, isso é muito importante. Precisamos aumentar os índices de engajamento, mas essa é outra questão, esse é outro desafio que vamos vencendo aos poucos. Por isso, reitero a importância de você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e manter o hábito de comentar, dar o joinha, compartilhar conteúdo, tudo isso que ajuda a fazer e fortalecer o nosso canal. Vamos a um rápido giro das notícias, destacando que a ministra Damares estará representando o Brasil numa conferência da ONU, mas antes tem uma notícia melhor ainda. Ontem saíram da quarentena os 58 brasileiros que estavam em quarentena em Anápolis. Todos os protocolos de saúde foram cumpridos, enfim, sem nenhum vírus, e agora só a emoção de ser outra vez inserido na vida de suas famílias, e elas todos que estavam apreensivos. Está prevista para ser mandada ainda essa semana ao Congresso Nacional a reforma administrativa. Ela pretende mudar o direito dos futuros servidores federais. Para quem já está trabalhando, não muda nada, certo? Alguma das coisas é a revisão dos salários iniciais, redução no número de carreiras e o aumento do prazo para o servidor atingir a estabilidade. Sobre a ministra Damares, ela estará em Genebra, na Suíça, entre hoje e o dia 27 de fevereiro, participando da 20ª... Calma aí, vamos aqui, que recorreu aqui. Da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A ministra vai falar do que está sendo feito no Brasil, mas como as ONGs contam com uma caixa de ressonância por parte da mídia muito mais eficiente do que o governo, ontem os jornais já diziam, já estampavam e já destacavam, lógico, o UOL, né? Tem que ser o UOL, que haverá uma forte reação à presença brasileira sendo cobrada nas questões indígena e ambiental. Para completar esse quadro vergonhoso, perverso e patético, o encantador de jumentos estará no começo de março andando lá por Genebra, porque aqui pelo Brasil ele não pode andar, mas lá ele anda tranquilamente vendendo a sua história, que é feita exatamente para boi dormir e para jegue e para jumento se acalmar. As notícias de hoje são essencialmente voltadas para a questão do carnaval, as que estão aí dando números sobre folias, enfim, mas isso nós não queremos enfatizar nesse noticiário inicial. Então vamos dar uma passada nos principais jornais do país e nas agências internacionais para que as pessoas tenham noção de que nem só de carnaval vive o Brasil e os brasileiros. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar, eu sei que é uma certa heresia, mas eu estou realmente com vontade de colocar 2 pedrinhas de açúcar, que é uma forma de dar uma adoçada no café. Vamos lá? Correio do Povo de Porto Alegre: música, festa e alegria antes da dispersão por gás. É o normal, né? Começa com alegria e termina com pancadaria. Gazeta do Sul: as conexões que envolvem o hospital regional. É um hospital de referência lá no Vale do Rio Pardo. Jornal NH: os ganhos que o setor calçadista terá com o novo modelo tributário. Vocês observam que o Brasil todo
se preocupa com o desenvolvimento, com o andamento das coisas, mas a mídia do eixo Rio-São Paulo Brasília, ela é bastante perversa. Notícias do dia de Florianópolis. Segunda-feira de carnaval terá muitas chuvas e temperatura amena. Apenas para registrar, em Urupema, na Serra de Santa Catarina, na noite de sábado para domingo, os termômetros bateram em 0 grau. Lá é sempre a dúvida saber quando começa a baixar ali naquela região. Gazeta do Povo de Curitiba, estados e municípios têm até 2021 para oferecer previdência complementar ao servidor. Faz parte do projeto da reforma da Previdência. Folha de Londrina, após 5 anos, Paraná volta a realizar transplante pediátrico de fígado. Era uma demanda lá da Sociedade do Medicina lá do Paraná, e essa cirurgia aconteceu no sábado de carnaval. Diário dos Campos, kits escolares destacam belezas naturais de Ponta Grossa. Daí uma coisa interessante, eu creio que todos os prefeitos deveriam tomar essa atitude de ter mais cuidado, precaução e zelo pelo potencial turístico de sua cidade e sua região. Vamos para um cafezinho? Jornal do Comércio do Recife. Secretaria de Saúde de Pernambuco registra 23 casos de agressões por agulhadas no carnaval. Há um misto de pânico, um misto de desespero. Quem é atingido por uma agulhada precisa se submeter a um protocolo médico de exames de HIV e outras doenças. A insanidade humana é capaz de tudo. O Fluminense de Niterói, marcado pelo turismo, carnaval deve movimentar 8 bi na economia. Esses números são sempre muito grandiosos, porque não há mensuração completa, tem que ver de como, porque aí também tem questão de um cálculo dos valores informais e tudo mais. Folha de Vitória, Seduz, Secretaria de Educação, abre processo seletivo para contratar cuidadoras. As inscrições para a seleção, que exige nível médio, começam na próxima quinta e podem ser feitas exclusivamente pelo site www.selecal.es.gov.br. Vou repetir, www.selecal, que é seleção sem acento e sem cedilha, .es.gov.br. Tribuna do Norte, lá de Natal, reforma da Previdência Estadual deve ter emendas para mudar alíquotas propostas. Adivinha? Como estão de olho na questão eleitoral, lá no Rio Grande do Norte, dominado pelo PT, o PT não quer nem tributar os que ganham mais e quer isentar ainda os que ganham menos. Depois a conta estoura no colo de todos os brasileiros, como tem acontecido sempre. Correio da Paraíba, cuidadoras de crianças com Zika têm vida precária. O Liberal de Belém, Carnaval de Santarém agita 25 mil foliões no fim de semana na região de Itabuna, e aí a gente já está fazendo todo o nosso giro. MP quer prisão de médico de Ilhéus. É médico e vereador do Progressistas. O detalhe é a agilidade da justiça. Foi um episódio que aconteceu em 2018. Justiça que tarda não é justiça. Isso vale também para os julgamentos da Lava Jato, da Operação Caixa de Pandora e todas as operações contra os crimes de colarinho branco e contra todos os crimes causados pela corrupção. Tribuna da Bahia. Testes rápidos detectam 10 casos de HIV no Carnaval de Salvador. Exames foram realizados no sábado à noite, nos 2 principais circuitos da festa. Além dos testes positivos de HIV, os exames detectaram 42 casos de sífilis e 1 de hepatite C. Cruzeiro do Sul. Pet Folia anima cães e tutores do Parque das Águas em Sorocaba. Essa é muito legal, porque tinha um cachorro, entre as fotos que eu vi no jornal, na notícia, um cachorro vestido de hot dog, fantasiado de hot dog. Achei genial, era daquela raça salsicha.
A Tribuna de Santos, Baixada Santista deve ter 1,1 milhão de veículos em 10 anos. Para quem sonha com o fim do automóvel, é uma notícia realmente que deve fazer a pessoa repensar certos conceitos. Correio Popular, Campinas faz teste para coronavírus. Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará já tem 230 policiais afastados por participação em motim. A situação no Ceará, que é uma espécie de reduto eleitoral do PT, mas de um PT muito mais ligado à família do Cid Gomes, que manda lá na política do Estado, realmente a situação não é fácil. A família Gomes é aquela que tem um senador licenciado que gosta de brincar de jogar retroescavadeira para cima de trabalhadores em greve. Isso é padrão da esquerda. Foi assim na Praça da Paz Celestial, foi assim com Maduro, enfim, esse é o padrão mesmo da esquerda. Em Mato Grosso do Sul, 31 cidades, já estamos no Campo Grande News, né? Em Mato Grosso do Sul, 31 cidades podem ter verbas bloqueadas por falta de dados no SUS. Municípios devem atualizar os seus dados até o próximo sábado, dia 29. O estado do Maranhão, investimentos privados devem somar 480 milhões no Porto de Itaqui. Com aval do TC, o Ministério da Infraestrutura procederá, aí sim que é o problema, via ANTAC, que é um antro de corrupção, o leilão para a privatização de 4 áreas no Porto Maranhense no mês de agosto. Estado de Minas, em meio à crise, foliões preferem levar as próprias bebidas. Rapaz, a diferença é muito grande do custo de uma bebida, de um refrigerante, entre aquilo que você pode comprar na quitandinha, eu vou falar na bodega, na quitanda perto da sua casa ou no mercado, e aquilo que o pessoal vende em tais eventos. Tribuna de Minas de Juiz de Fora, inaugurada há 2 anos, estação de tratamento de esgoto segue sem operar. Muitas vezes é inaugurada apenas pro forma por uma questão eleitoral. E depois saiu uma obra milionária, fundamental para a cidade e para a região toda, e que continua lá. Agora a expectativa é que até o fim do ano, porque é ano eleitoral, 30% da capacidade da estação esteja em funcionamento. Diário de Contagem, olha aí, lembrando você, Mega Sena acumula pela 16ª vez e prêmio deverá ser de 200 milhões. Detalhe, o sorteio será nesta quinta, dia 27, não na quarta como é tradicionalmente, mas na quinta. Lembrando sempre que se você ganhar, não esqueça da gente. Folha da Manhã de Passos, também de Minas, zoonoses estende horário de atendimento para combater dengue. O mundo todo preocupado com o coronavírus, mas o nosso grande desafio é enfrentar, combater e debelar a dengue. Isso depende da ação de cada um de nós também. Não depende só da ação do Estado, do município, depende de nós. Água empoçada, cuidar dessas coisas. Tem gente que gosta de guardar de flores, né? Tem pneus lá, tem coisas velhas. Então tem que ter muito cuidado. Diário de Uberlândia, Algar desliga serviços de TV a cabo e de satélite. A empresa está fazendo uma mudança no seu portfólio de serviços e até agosto deve sair dessa área e se dedicar basicamente para a internet. Jornal de Uberaba, Ministério Público Federal quer cumprimento de sentença a favor de estudantes com dívida no FIES. São os cálculos de juros e amortização do FIES para contratos assinados até 15 de janeiro de 2010. O FIES, que é importante, mas foi estruturado como uma verdadeira bomba de efeito retardado. São 2 grandes bombas que a porcaria dos governos lulopetistas deixaram para o Brasil. O FIES, as dívidas do FIES e também as dívidas do Minha Casa Minha Vida. Pela baixa qualidade dos imóveis produzidos, enfim, pelo encarecimento dos imóveis ao longo do projeto. São bombas, relógios sociais que o PT, que os petistas, que a esquerda, de modo leviano, deixaram aí pronto para estourar.
Nas redes sociais, fugindo de Deltan, José de Abreu não é encontrado pela justiça. Este é um patife de marca maior. Justiça em Foco. Justiça autoriza a maior recuperação judicial da história do Tocantins. A empresa beneficiada será a Foco Agronegócios, com dívidas superior a 150 milhões de reais. Vamos lá pelas passadas, pelas agências, sites e jornais do mundo, né? O país de Montevidéu, acostumados a dormir entre tiros, assim se vive em Pedras Blancas, um dos bairros mais inseguros de Montevidéu. Eu já falei para vocês que a partir de agora, aquilo que era o paraíso na Terra, sempre teve 5 paraísos terrestres: China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e Uruguai. Cada um ao seu modo, todos eles com viés esquerdista. China é China, está aí o coronavírus. Coreia do Norte é um caos. Venezuela nem se fala. Em Cuba, por falta de combustível, estão usando bois e cavalos para puxar, inclusive carroças para conduzir as pessoas. E no Uruguai agora, se prepare, porque agora vem muita notícia negativa do Uruguai, porque é outro país que está se acabando. Outro paraíso. O Mercúrio de Valparaíso: segurança fracassa e Festival de Vinha del Mar é marcado pela violência. Pancadaria, quebra-quebra, incêndio, invasões de hotel, enfim. Padrão chileno de bagunça. Não é nada de reivindicação social. Agora já virou mesmo vandalismo, como foi desde o princípio. Deutsche Welle: mau tempo gera cancelamento em carnaval alemão. Rádio France Internacional: EUA, Estados Unidos, né? Sanders vence primárias em Nevada e pode enfrentar Trump nas eleições de novembro. O Sanders é o candidato mais à esquerda dentro da corrida dos democratas. É o candidato mais à esquerda. Ele quer universidade gratuita, ele quer o plano de saúde universal nos Estados Unidos, enfim. E ele é o preferido hoje da mídia de esquerda no mundo todo. Sputnik News: Brasil sobe no ranking dos exércitos mais poderosos do mundo, alcançando a 10ª posição. A análise é de especialistas do setor. Número de mortos na China sobe para 2.592. Maioria das províncias não tem novos infectados. A exceção foram os 408 novos casos, principalmente em cidades da província de Hubei, onde a população está em quarentena desde 23 de janeiro. Falamos algo como 60 milhões de pessoas. ANSA, agência italiana de notícias: Itália é o 3º país com mais casos de coronavírus. Já foram confirmados 152 casos. China, Coreia do Sul e Itália nessa ordem. Financial Times: Irã mantém intactos gastos e investimentos militares apesar das sanções dos Estados Unidos. La Vanguardia de Barcelona: em Bérgamo, na Itália, em Bérgamo, Itália tem a 4ª morte confirmada pelo coronavírus. Para encerrar, quero destacar uma preocupação crescente que a mídia agora tem, criando inclusive um sentimento de crentifobia, quer dizer, contra os crentes. É impressionante como a esquerda, de um modo geral, tem uma imensa dificuldade de conviver com o Brasil e com a realidade dos brasileiros. Os jovens, em sua maioria, estão optando por um viés mais conservador, um viés mais religioso, principalmente no campo evangélico e também no campo católico mais conservador. E isso tem levado verdadeiro pânico e desespero aos jornalistas, aos formadores de opinião, que se assustam com a possibilidade de que não consigam voltar a manipular a sociedade como estavam acostumados. Eu li inclusive um artigo
no jornal lá o Popular de Campinas, que mostrava que a eleição desse ano já será extremamente ideológica, conservadora. E esse aspecto vai aumentar a carga contra o presidente Bolsonaro e contra os conservadores. Mas aí nós estamos diante de uma realidade muito simples. As pessoas que comandam os meios de comunicação, elas não querem aceitar a realidade de que o Brasil é sim um país cristão e conservador. Eu não consigo entender aonde está a dificuldade dessas pessoas em aceitarem essa realidade. O Brasil nunca vai ser um país marcado pela putaria. E é isso que se queria com ideologia de gênero e com uma série de ações. O Brasil, volto a dizer, é um país cristão com uma população majoritariamente conservadora. E quando o UOL faz uma matéria destacando que há um crescimento do segmento religioso entre os jovens, a Folha não está passando uma notícia, ela está querendo forçar uma reação do povo que não quer saber de um Brasil comprometido com o futuro. O que, se você observar a forma como é feito o noticiário do portal UOL e do próprio jornal Folha, você verá que ele é um culto permanente à impunidade, à licenciosidade, à liberdade individual, sem nenhum limite ou barreira ou sem nenhum parâmetro. É nesses espaços de comunicação que está se formando uma verdadeira tentativa de estereotipar o jovem que é religioso. Ora, não vão conseguir. Coloquem na cabeça de uma vez por todas: o Brasil é um país cristão, onde católicos e evangélicos, nas suas mais variadas denominações, comandam praticamente 80% da população, comandam as emoções e as reações e o emocional e espiritual da população, de mais de 80% da população. E eles não aceitam essa realidade. E eles não querem prestar atenção naquilo que a realidade, que as pesquisas, que todos os indicadores apontam. A vitória de Bolsonaro, a vitória de uma proposta conservadora, não foi apenas uma vitória anti-PT. Foi uma vitória basicamente pró-Brasil. E é isso que as pessoas estão com dificuldade de entender e aceitar. Porque é muito mais fácil estereotipar com quem você não concorda do que você analisar os fatores que levaram a essa mudança de parâmetros, de referenciais e de formas de ver e encarar a vida. Não adianta chorar, não adianta espernear, vocês definitivamente perderam, o Brasil definitivamente vai sim vencer essa guerra. Amanhã, terça-feira, não teremos o nosso café, mas na quarta-feira estaremos de volta com Na Hora do Café. Até lá!